E aí, tá perdendo dinheiro com Bitcoin? Será que você tá perdendo? Essa queda dos últimos meses aí da criptomoeda mais famosa do mundo tá tirando o sono de muita gente por aí. Mas você sabe o porquê ela está caindo? E o que você deve fazer quando cai assim? Você sabe que eu comecei a investir em Bitcoin há pouco tempo, relativamente pouco tempo. Eu falei aqui no canal, falei no Instagram, antes eu não investia, depois eu passei a investir, eu digo quanto da minha carteira eu tenho em Bitcoin, geralmente qual a porcentagem. Mas será que eu fiz o quê? Será que eu comprei mais? Será que eu vendi? Será que eu estou tranquilo? Será que eu estou apavorado? Vamos entender um pouco mais do Bitcoin, vamos entender o porquê dessa queda e você vai entender o que eu fiz e o que você pode fazer também. Estou aqui no Google mesmo, tá? Você pode digitar aqui, ó, BTC dólar, você vai ter esse gráfico. Eu não sou analista gráfico, eu não gosto de usar gráfico, só vou mostrar para você algumas coisas importantes do Bitcoin aqui, ó. Quando você coloca year to date, né, YTD aqui, é o ano, é este ano, desde 1º de janeiro, tá? Então a gente tem aqui, ó, uma queda aí de 23,26% este ano, né? A gente chegou a bater aí nos dias ali 15, 16, 17 de janeiro, 95 mil dólares de novo. Aí vem caindo, agora está por volta de 67 mil, né? Se você olhar aí um ano para trás, né? Aqui um ano são os últimos 12 meses. Você vai ver que lá em outubro, ó, o Bitcoin bateu ali 123.857. Então, nós temos uma queda aqui de 50% nos últimos meses, aí de outubro para cá, ou seja, são em 5 meses uma queda de 50%. E aí, você está preparado para ver uma queda de 50% do seu investimento? É por isso que eu sempre falo das questões de diversificação, de você não colocar todo o seu dinheiro num investimento só. As pessoas se empolgam, veem que está subindo, colocam todo o dinheiro e aí quando cai 50%, você está preparado para ver o seu patrimônio cair 50% em 5 meses? Não, né? Ninguém tá. Então você não pode fazer isso, você tem que botar uma porcentagem da sua carteira. E eu vou dizer aqui qual a porcentagem da minha carteira que eu tenho de Bitcoin, tá legal? Mas eu não estou muito preocupado com isso não. Se você colocar aqui, ó, 5 anos, você já vê que ele estava lá em 59 mil, chegou a subir lá a 123, como a gente viu, e agora está 66, 67. Será que vai recuperar? Vamos entender um pouquinho mais desse investimento. Vamos olhar mais longe ainda. Aqui no Google, o máximo que a gente tem, o mínimo aqui, ó, vai ser lá de maio de 2016. Então, são os últimos 10 anos aqui que ele está mostrando. Tá legal? Então você tem aí um aumento de 14.675%. Ele era 453 dólares e hoje está a 67 mil dólares nesse momento que eu gravo o vídeo, tá? Então, isso aqui é só para você entender algumas características do Bitcoin que eu vou falar agora. Bom, eu não vou falar aqui sobre a história do Bitcoin, como surgiu e como funciona a parte técnica dele, porque eu já gravei um vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui no card para você assistir depois, tá legal? Agora entenda o que está acontecendo nesse momento com ele. Dessa parte histórica, você só tem que entender uma coisa. Duas coisas, na verdade. A primeira é que o Bitcoin surgiu com a ideia de ser uma moeda descentralizada. O que é uma moeda descentralizada? Que nenhum governo tem o poder de mexer nela, de alterar. Não é centralizado em um governo. E é por isso que aqueles governos autoritários, como a China, por exemplo, que não querem que a população seja livre financeiramente, o que tem acontecido no Brasil também, esses países têm aí criado suas próprias moedas digitais oficiais do governo, com a ideia de centralizar e controlar novamente, né? Mas o Bitcoin permanece com essa ideia de ser descentralizado, e é por isso que muitas pessoas começaram a comprar, por isso que ele deu esse salto, porque as pessoas têm a ideia de que os seres humanos podem negociar livremente sem ter a interferência do governo. E isso é o que o Bitcoin promete. E a outra característica importante do Bitcoin é que ele tem uma característica deflacionária. Eu falei isso no outro vídeo, tá? O que significa isso? Significa que ele não só não vai sofrendo efeito da inflação ao longo do tempo, como ele vai aumentando de valor. Ele vai sofrendo deflação ao longo do tempo. Então, se você olhar o gráfico do Bitcoin desde lá 2014, 2009, quando ele surgiu, é aquilo que eu mostrei ali para você. Ele vai variando, bem volátil, mas ele vai subindo. Por quê? Porque o Bitcoin é escasso. Foi isso que eu expliquei sobre o número de Bitcoins, sobre a mineração. Depois você assiste o outro vídeo lá. Mas ele é escasso e ele vai terminar de ser minerado. Então, quanto mais escasso um bem, mais caro ele é. E é por isso que eu invisto no Bitcoin. Foi isso que me convenceu a investir. Portanto, o Bitcoin é um investimento de longo prazo. Eu sei que isso é o contrário do que a grande maioria das pessoas pensa. O que elas pensam? Que vou especular. Como é volátil, vou comprar agora, mês que vem vai subir, vou dobrar o meu capital. E pode até ser que dê certo, mas também pode ser que dê errado e você perca muito dinheiro. E eu sempre digo que você não deve apostar o dinheiro da sua família, o dinheiro que você rala para ganhar no seu trabalho. Então, por isso,
Por que eu comecei a investir? Porque ele tem a característica de investimento de longo prazo, que é o que eu faço, que é o que eu ensino, que é o que eu acredito. Eu já vou dizer quanto eu tenho e o que eu fiz agora com essa queda do Bitcoin. Bom, vamos lá, vamos ver alguns ciclos de queda do Bitcoin aqui, tá? Coloca na tela aí para nós, só para o pessoal ver. Ó. Ciclo 1, em 2011, nem aparece naquele gráfico ali do Google que eu mostrei para você, porque aquele gráfico era a partir de 2016. Em 2011 teve uma queda aproximada de 93%, ele passou de 32 dólares para 2 dólares. Esse foi o primeiro grande ciclo de queda. Segundo grande ciclo de queda, eu não sou especialista, tá? Só estou passando as quedas aqui para você, as grandes quedas e o que aconteceu depois. 2013 a 2015 teve uma queda de 86% do Bitcoin. Tô lendo aqui os dados para você, tá? Isso aí foi após o primeiro grande boom ali do Bitcoin, tá? O ciclo 3, 2017, 2018, ele caiu também uma queda de 84% aproximadamente, tá? Foi depois da euforia, né, do mercado cripto global. O pessoal ficou eufórico e aí depois da euforia sempre vem a queda em renda variável e não foi diferente com o Bitcoin, né? E aí, depois, o último ciclo, que talvez você lembre dele, 2021 a 2022, teve uma queda aproximada aí de 77%. Foi após uma entrada massiva de investidores institucionais, pessoas jurídicas, instituições comprando Bitcoin. E é sobre isso que eu vou falar aqui, tá? Mas só uma questão importante, tá? Em todos esses ciclos você viu que foi uma queda importante, mas depois teve uma recuperação histórica importante aí. E esse é o principal argumento de quem continua comprando e acreditando na recuperação e no crescimento dele ao longo do tempo. O que aconteceu nesse ciclo agora? O que está acontecendo nesse ciclo que é diferente dos ciclos passados? Bom, o Bitcoin vem evoluindo muito. Antigamente, só para você ter uma ideia, até quando o Bitcoin surgiu, primeiro que tinha toda a desconfiança, ninguém acreditava, né? Era difícil comprar, precisava ter uma carteira física, precisava armazenar ele de forma física, com uma senha que as pessoas perdiam. E quantas pessoas perderam milhões aí em bitcoins porque esqueceram a senha, erro de armazenamento? Você tinha esse risco de perder acesso, né? Então isso limitava o acesso, mantinha aí o mercado pequeno, mantinha a desconfiança. Só que aí tudo é assim, as pessoas vão comprando, a pessoa vai ganhando confiança, novas ferramentas e plataformas vão surgindo e vão facilitando a vida do investidor. Então, como que está hoje, né? Agora tem ETFs de bitcoins que são negociados na bolsa de valores, você tem grandes gestoras que entraram no mercado comprando milhares de dólares aí em bitcoin. Os investidores hoje podem comprar bitcoin sem precisar abrir uma conta na blockchain, tinha que fazer, né, de uma forma fácil, regulamentada. Isso aumentou aí drasticamente a demanda. Estou lendo aqui as vantagens para você, tá? E o mais importante, empresas e países acumulando Bitcoin. E é isso que deu mais credibilidade. Países que a gente confia comprando Bitcoin. Empresas que a gente confia comprando Bitcoin. Por exemplo, a MicroStrategy, uma empresa americana, ela tem bilhões em Bitcoin. Um país, El Salvador, adotou o Bitcoin como uma moeda legal do país, tá legal? Bancos, corretoras começaram a oferecer várias formas de exposição ao ativo, como ETFs que eu falei. Ou seja, o Bitcoin, nessa queda agora, o que ele tem diferente de agora é que ele deixou de ser um experimento, uma ideia, né, que tinha toda aquela desconfiança em volta, e passou a ser um ativo negociado globalmente, onde empresas e países compram para fazer reservas, inclusive. Assim como países desenvolvidos fazem reserva em ouro, também fazem reserva em Bitcoin. Então, isso já explica um pouco dessa grande queda que tem agora. Houve uma maior concentração de capital, né? E quando alguém tem muitos ativos de um determinado ativo, muitas ações, muitos fundos imobiliários ou muitos bitcoins, muitas unidades de Bitcoin, quando aquela empresa, aquele país faz uma venda ou uma compra, isso mexe com o mercado. Isso mexe com o preço do mercado, porque é significativa. Não é eu e você comprando e vendendo nossos bitcoins aqui. É uma grande empresa, é um país comprando e vendendo. E isso, obviamente, vai mexer no preço. Por exemplo, essa MicroStrategy que eu falei tem mais de 670 mil bitcoins inteiros. Né? Então, mantendo a posição como a maior detentora corporativa da criptomoeda no mundo. Se ela resolve vender uma boa parte desses ativos, vai cair o preço. Se ela resolve comprar, vai subir o preço. E é assim que funciona. Mercado de demanda, oferta e demanda é assim. Então, o Bitcoin continua descentralizado, com sua característica deflacionária, tudo que eu falei. Só que agora ele ficou mais sensível ao mercado, né, como um ativo global mesmo, por conta dessas grandes instituições e países comprando. Mas e aí? A grande pergunta que você deve estar fazendo, e aí, Luciano? E a sua carteira? E o que você fez? E vale a pena comprar ou não vale a pena comprar? Bom, primeira coisa, você tem que ter uma exposição controlada a uma moeda, a um ativo altamente volátil como o Bitcoin. Então, na minha carteira, eu determinei que ele não passa de 10% da minha carteira de investimentos.
Então, eu não cheguei lá ainda, porque eu comecei a investir há menos tempo, bem menos tempo do que ações e fundos imobiliários. Então, se eu acredito no ativo e se ele está dentro da minha porcentagem, eu posso comprar quando cai. Lembrando, satisfeitas essas duas condições que eu vou repetir aqui. Se eu acredito no ativo para o futuro, eu já estudei o ativo, eu acredito nele para o futuro, acho que os fundamentos dele são bons para o futuro, como eu já falei aqui, descentralização e caráter deflacionário, ok? Então eu, Luciano, acredito. Não sou aquele grande entusiasta achando que vai acabar todas as moedas do mundo e que o Bitcoin vai salvar tudo, não, mas eu acredito que deve fazer parte da carteira de um bom investidor. E aí a segunda condição está dentro da sua porcentagem definida, que você definiu para que você não incorra na ganância e em grandes perdas. Então, 10% é algo que está ok. Então, nessa queda, o que eu aproveitei? Eu comprei mais. Então, eu acabei de comprar um imóvel, foi antes de eu comprar o imóvel, mas eu comprei Bitcoin quando ele caiu ali, né, para 70, 80, acho que comprei a 78 mil dólares, eu acho que foi por ali que eu comprei. Tá? Então, aproveitei para aumentar a minha posição, que ainda não chegou nos 10%, mas aumentei. E se você quiser um alento, olha só, nesses outros ciclos que eu falei aqui, por exemplo, nos primeiros 90 dias das quedas, se você avaliar, por exemplo, 2021, 2017, 2014, os preços caíram aí 51%, 70% e 71% respectivamente, tá? Nos primeiros 90 dias. Agora, caiu aí 48% nos primeiros 90 dias. Então, isso pode ser um sinal de que a queda não vai ser tão grande assim. Eu posso estar completamente errado, mas não importa muito para mim o curto prazo agora, 3 meses, 6 meses, 1 ano. O que importa para mim é longo prazo. Então, o que você deve fazer? Você deve estudar Bitcoin, ver se faz sentido para você. A meu ver, faz. Deve fazer parte da carteira de um investidor de longo prazo que saiba controlar a sua ganância, que saiba ter controle emocional. E eu ensino controle emocional, você sabe. E você tem que ter uma porcentagem muito bem definida para te proteger. Você não pode passar daquela porcentagem ali. Por que, Luciano? Se está indo bem, eu quero subir, quero crescer, vou subir para 20% da minha carteira, vou subir para 30% da minha carteira. E você está preparado para ver 30% da sua carteira derreter 80% dela, desses 30%? Se você tiver, tá tudo bem. Se você acredita por longo prazo, tá tudo bem. Pode até comprar mais. Mas eu não recomendo que você tenha mais que 10% aí. Tá legal? Tá gostando desse vídeo? Tá te ajudando? Então dá o like nesse vídeo, encaminha para alguém que você sabe que investe em Bitcoin, tá moda louco, comprando e vendendo, tá desesperado, já vendeu, já perdeu dinheiro. Encaminha para esse cidadão para ele aprender a investir com consciência, tá legal? E se inscreve aqui no canal, caso você não seja inscrito ainda, tá? Eu quero saber de você. Você já investe em Bitcoin? E agora eu quero saber se nessa queda você comprou mais ou você se apavorou e vendeu. Tá tudo bem, a gente tá aqui aprendendo, então coloca aqui nos comentários que eu vou comentar aqui também, tá bom? Mas pense nisso. Pense, entenda o caráter deflacionário da moeda, o caráter descentralizado da moeda, entenda que ela é um investimento de longo prazo e coloque na sua carteira se fizer sentido para você, tá bom? Pense nisso, seja inteligente, eu vejo você no próximo vídeo e que Deus abençoe a sua família.